Sejam bem-vindos a mais um podcast Broto da Rosa. Esse canal, esse podcast, ele tem com o intuito levar para vocês alguma mensagem. Então, algo que você acha que você está passando, que passou, pessoas que passaram por algum momento na vida e que ressignificaram esse momento, trazendo alguma mensagem, trazendo alguma orientação para você que acha que está passando por isso ou que ressignificou isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar seus comentários aqui no nosso canal, porque ele é muito importante para ajudar outras pessoas assim como você. E hoje eu trouxe a Mariana Ramachotti, que vai falar um pouquinho sobre a história dela do despertar. Seja bem-vinda e obrigada pelo convite, Mariana. Eu que agradeço pelo convite. Não é uma decisão muito fácil vir aqui falar, mas vocês estão de parabéns com a proposta de vocês. E o intuito é esse, ajudar outras mulheres, né, a pensar e ressignificar, recalcular a rota de uma forma geral. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. E hoje você trabalha com o quê, Mariana? Atualmente não, já tem mais de 15 anos que eu sou enfermeira. Saí da área hospitalar e agora eu virei empresária no ramo de cuidados. Não tem problema, fique em paz. Fique em paz. Sou professora, consultora, gestora. E tudo. dorme? Você dorme? Tem tempo para dormir com tudo? De Todas vez em essas quando a gente funções? dorme. Entendi. E Mariana, me conta. Teve algum processo que você passou na sua vida que foi uma maneira que você soube ressignificar, despertar para tudo isso? Sim, eu vivi um relacionamento de mais ou menos uns 6 anos. Quando nós estamos num relacionamento, a gente não enxerga, muitas vezes, uns comportamentos abusivos, né? Então, era extremamente apaixonada, vivi com essa pessoa. Eu abri mão da minha vida tanto profissional quanto abri mão até da parte familiar, para viver esse relacionamento com ele. Então, ele era uma pessoa extremamente egocêntrica, então eu esqueci de mim para viver os problemas dele, a vida dele. E quando foi mais ou menos no ano de 2020, começou o despertar, né? Eu iniciei terapia, que eu indico para todo mundo fazer. Na época eu achava que o problema era a minha profissão, então eu não queria mais saber de enfermagem, não queria saber mais dos hospitais que eu trabalhava, não queria mais saber de estudar, não queria saber de mais nada. De mais nada. Então eu achava que o problema era a profissão, o problema era a profissão, que o problema era eu, e jamais imaginava que era o meu relacionamento na época. Quando você iniciou esse relacionamento, quanto tempo durou? Não, nós ficamos cinco, quase 6 anos. Quase 6 anos. Isso. E aí você iniciou esse relacionamento e assim, você foi entendendo que tem Eu uma não- hora, por exemplo, tem mulheres que falam que não percebe Não isso. percebia. Eu vivia para ele, para os problemas pessoais dele. E com isso eu acabei esquecendo a figura Mariana, né? Então, tudo vivia em torno dele e da família dele. E com isso, aos poucos, eu fui me afundando, Se afundando. fui esquecendo de mim, esquecendo da minha autoestima. Então, uma coisa que eu fazia era academia, deixei de fazer academia. Então, assim, de modo geral, nesse relacionamento, eu ganhei aproximadamente 26 quilos a mais. Por causa desse... Ele proibia ou não? Foi uma coisa que foi... Não proibia, mas ele era abusivo em algumas formas. Então, só o problema dele era mais importante, só a família dele era mais importante, só os filhos dele era mais importante. E não vivia o relacionamento em si. Então, se a gente fosse viajar, tinha que levar os filhos junto, tinha que levar a família dele junto. Então, não tinha, por exemplo, um momento de casal, né? Eu tive um relacionamento com um moleque e não um homem. Nossa, Então, Mariana. todos os meus sonhos eu tive que sempre deixar de lado, me poupar para viver a vida dele, né? E hoje, com outra maturidade, eu vejo que poderia ter sido de outra forma.
né? Mas é aquilo, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente abre mão da nossa vida para. E hoje eu vejo que não precisa ser dessa forma, dá para ser algo mais leve. Só que ele fazia de uma forma, ele manipulava, que ele fazia com que eu fosse a culpada de Tudo. tudo, a reativa, a briguenta, a isso, a assada. Então ele jogava a culpa em mim, em tudo. E aí você ia se anulando Fui me conforme ia passando. anulando e conforme ia passando. Então, eu me afastei de amigos, eu afastei geral. E aí, quando foi mais ou menos no segundo semestre de 2020, eu comecei a conversar com uma amiga. E aí ela foi falando: Isso é relacionamento? Você tem certeza que isso tá te fazendo feliz? E aos poucos eu fui despertando. Então, até que eu peguei, dei um basta, fui embora. Então, assim, em menos de uma semana, quando ele viu, eu já não estava mais morando com ele e fui viver minha vida. E as Só pessoas, por exemplo, nesse relacionamento, as pessoas te falavam, porque você falou da sua não. amiga, mas nesse momentos antes, tipo assim, sua Eu família, acho que eu camuflava ah, muito bem. Eu acho que eu você escondia muito bem. escondia. No sentido assim, não, tá tudo bem, tá tudo perfeito. E as Ele vai pessoas mudar ou não, não? não mudar. Porque Eu você não acreditava, eu não enxergava. enxergava tanto erro. Eu enxergava que que eram problemas e que isso ia passar com o tempo. Só que eu fui postergando um problema atrás do outro e não eram problemas pessoais meus, eram problemas pessoais dele. Tudo foi dele. E com isso eu acabei absorvendo. Então eu tomei dores, causas que não são minhas, eram dele. E em nenhum momento teve uma preocupação com a Mariana. É aí que hoje eu vejo o quanto foi tóxico e abusivo e egocêntrico da parte dele, né? Então eu vivi um relacionamento não com um homem, eu vivi realmente um relacionamento com um moleque, né? Então talvez seja por falta de estrutura familiar dele, eu não sei. E aí, quando eu dei o primeiro passo de sair da casa, do apartamento que a gente vivia, meu Hum. reloginho começou a querer girar. Mas mesmo assim, mesmo separados, tinha aquilo, vamos tentar, vamos voltar. Ele vinha me procurar. Isso que eu ia te perguntar. Você tomou essa decisão, mas antes você chegou a conversar com ele? De, por A exemplo, gente só olha, não, brigava. não tinha uma Não conversa. tinha mais conversa. Chegou uma fase do relacionamento que não tinha mais conversa e que só tinha, assim, um culpando o outro, um culpando o outro. Só que ele fazia de uma forma como se como se eu fosse culpada de tudo. Então, ele tinha problema com os filhos, tinha problema com o ex, porque eu era o quarto relacionamento dele. Então, será que o problema realmente era eu, né? Tinha problema com a mãe, tinha problema. Assim, o problema era com. Sempre era alguém, Exato, nunca era era alguém, ele. nunca era ele. Ele sempre era vítima. Sempre era vítima. E dessa forma, eu era impaciente, eu que não compreendia. Então, ele jogava a Responsabilidade. responsabilidade para mim e eu acreditava. Então, chegou um ponto que eu comecei a me ver como uma figura, como um monstro ali, sabe? Foi uma fase bem delicada. Aí eu fui perceber que eu não era tão errada no dia que eu tomei a decisão de me afastar dele e ele vir me procurar. Então, aí via mensagens recorrentes. Aí teve uma vez que ele pediu pra gente se encontrar. Eu me encontrava, mas ao mesmo tempo eu não falava para as pessoas porque eu tinha vergonha. E aí até que eu tomei a decisão de fazer academia. Então eu encontrei com uma professora que é maravilhosa, que até É. hoje ela começou a perceber que tinha algo de errado comigo, mas eu nunca falei, olha, Tô passando por eu tenho isso. uma dependência emocional, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. O que que ela percebeu? Quando eu estava com ele, eu parava de ir para academia, ficava inventando desculpas que eu não estava bem para ir, e eu comecei a ter ganho de peso de novo. Então eu ficava com a balança oscilando.
Até que ela chegou pra mim, olhou bem nos meus olhos e falou: esse cara faz bem pra você? Corta ele de vez. Ela falou assim com todas as letras. Mas até ela chegar nessa frase, ela ficou quase 1 ano comigo, Até tentando entender é. meu comportamento. E aí, até que eu dei um basta de vez. Mas antes de dar esse basta, ele chegou a sentar comigo, aí veio com aquelas promessas: eu vou ser provedor, eu vou. Vamos viver o nosso relacionamento, prometendo Mundos e fundos, mundos e fundos fundos. Só que chega uma hora que a mulher se magoa da profundamente, que ele mente. pode vir com ouro que a Não quer gente não quer mais. mais. E aí eu peguei e falei que eu não queria mais. Aí eu até falei que eu estava saindo com uma pessoa. Aí depois de 1, 2 semanas ele assumiu uma pessoa. Então, provavelmente, ele estava vindo atrás de mim e já com Já essa estava em outro pessoa. relacionamento. Exatamente. Nossa, e como foi pra você? Aí mexeu mais, você acha que... Não, Ah, aí foi aí que eu percebi que eu falei, meu, o cara não não vale. vale nada, né? Minha Cara, intuição estava a minha certa. intuição estava certa desde o início, né? Então foi aí você começa a ressignificar, pensar em todos os momentos da vida que você passou com ele. Então, uma das coisas foi que eu fiz uma festa de aniversário, onde reuni amigos, familiares. Ele me largou sozinha na festa do meu aniversário para subir no apartamento com a mãe, para mostrar não sei o que para a mãe. Nossa. Então, assim, não é perfil de homem, né? Então, era literalmente um moleque que eu estava. Você acha que isso também tem muita influência da família, da Muito, forma de totalmente, criação? totalmente, A mãe dele totalmente. nunca Eu pôde acho que falar ele não assim, teve presença de pai, então eu acho que ele não teve uma figura masculina ali para, não, vou te ensinar a ser homem, sabe? honrar tua família. Então ele foi criado acho que só pela mãe, né? E tem uma irmã também é, que eu acho que quer pegar a causa só pra ela. E é isso. Nossa. E aí, nesse processo, ele falou que tentava, queria voltar, você já não queria, você já foi. Como que você foi sentindo a diferença? Aí você, essa sua amiga conversou com você, a menina que você fazia a Na academia, né? verdade, ela foi a peça fundamental para eu virar minha chave. Ela foi a peça fundamental. E aí você começou nas terapias E aí, também. Ou não? Aí você já tinha começado já estava antes. na terapia já, Ah, mas até então meu problema que eu levava para psicóloga que o problema era a enfermagem. Que o problema era a minha profissão, que o problema era o hospital, que o problema era isso. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar, de estar com dieta. as pessoas, de ir em congresso. E nesse tempo que eu vivi esse relacionamento com ele, eu não estudava, não parei de ler livros, que é uma coisa que eu gosto. Eu Perdeu o lembro que eu ia ler interesse. livro, hoje eu entendo, hoje eu vejo que não era saudável, porque assim, quando eu começava a ler um livro, às vezes ele falava: Nossa, você vai ficar lendo livro ao invés de ficar comigo? Então, o cara era tão egocêntrico que eu não podia, por exemplo, ficar tranquila lendo um livro, por exemplo. Aos finais de semana, tinha que estar sempre indo na casa da irmã, sempre com a mãe presente. Então, não tinha aquele momento, não, Só você e vamos, ele. só eu e ele. Não tinha esse momento. Então, assim, eu realmente vivi um relacionamento que o cara era egocêntrico, né? O cara só queria fazer o que ele queria e as vontades dele. E você não podia mudar de ideia. Não podia mudar de ideia, Que entendeu? Porque loucura. até uma simples viagem tinha que levar as pessoas junto. Uma simples viagem você tinha que levar? Tinha que sempre levar os enteados, por exemplo, que não era responsabilidade minha. Então, não tinha um relacionamento de homem e mulher ali. Caramba. E deixa eu te perguntar, Mariana, tem algumas mulheres que falam que quando inicia um relacionamento, a pessoa ela é uma e ao Sim, mudar, e aí ao entrar no relacionamento ela muda. É isso mesmo? é Ela isso muda mesmo. ou É isso mesmo. E uma dica que eu sempre falo: o homem, quando chega para você e começa a falar das mulheres anteriores, desconfia. Porque porque quando eu iniciei com ele, ele tinha acabado de sair de um relacionamento. Então, eu acho que assim, que saiu de um relacionamento já emenda com com outro. outro. É.
E ele falava super mal, né? Que o problema era das outras mulheres. Então, será que o problema é dessas mulheres mesmo? Sempre era o problema de outras mulheres. Uhum, é um cara totalmente instável. É isso que eu ia te perguntar. Como identificar isso? Como identificar esse relacionamento? Eu não sei se eu posso dizer narcisista, um relacionamento abusivo. Quais as características que hoje você identificou no seu e que poderia até alertar outras mulheres? Quando o homem ou parceiro ou parceira, enfim, começa a apontar muito o dedo. Você é isso, você é assado, você fez isso, você fez assado, mas toda ação tem uma reação, né? Então, quando começa a jogar muita responsabilidade pra você, desconfie. Porque algo tem aí. Nunca te incentivava, nunca falava, olha, Não, não, toca esse projeto, tô te apoiando, o que que a gente pode não, fazer junto, não. nada. Tanto que eu virei literalmente a chave. Hoje eu sou empresária. Então eu perdi muito Muito tempo. tempo da minha vida com ele, né? Só que assim, eu sou muito apegada à espiritualidade e eu entendo que foi um processo que eu tinha que viver, que tinha que passar por isso, que eu tive que amadurecer, Sim. mas fica um alerta, porque nós não somos obrigadas a passar por isso, entendeu? E é complexo, né? Porque muita gente É. julga e fala assim: ai, mas você é tão independente, você é tão inteligente, como que você se deixou? Porque muitas mulheres falam Muito. isso, que às vezes elas não falam, não abrem essa história ou não procuram ajuda. Porque elas são julgadas. Sim. Entendeu? Isso que é o Esse pior. que é o pior, Você é. tá passando por uma situação e você não pode nem abrir e nem falar, porque a gente tem medo de ser julgadas, de ser Sim, condenadas, porque sempre é a nossa culpa, né? exato. Quando as pessoas te enxergam como uma mulher forte, uma mulher que dá conta de tudo, a porrada é mais É mais forte. forte. Então, depois que eu saí do relacionamento, às vezes eu falo, vocês não sabem um terço da missa. Aí, muitas vezes, até pai, mãe, assim, as pessoas mais próximas falam, nossa, mas pra mim você sempre falava que estava tudo Tudo bem. bem, né? E eu acho que a minha imagem fala mais do que mil palavras. Então, uma coisa que eu aprendi é observar as pessoas. Então, eu tenho inúmeras amigas que falam que tá bem, que tá um casamento feliz, mas eu olho exatamente pro olhar eu falo, não está bem. E Você já muitas vezes homem, percebe. porque muitas vezes a gente fala mulher, mas homem também, né? Incrível. E isso que você falou faz todo sentido, né? Porque Faz. a gente, quando é forte, a gente quer segurar tudo. E a gente quer falar assim, Exato. eu consigo. E Exato. o pior é que nós mesmos se cobramos. Sim, Porque a gente fala, você não pode ficar assim, calma aí. Você não tem o direito de ficar assim. sim. Você é forte. Se você mostrar sua fraqueza, as pessoas vão montar em cima, as pessoas vão ver que você não é forte o suficiente, Vitimizando se quantas vezes? vitimizando. Então eu procuro nem falar da minha história. Então tem pessoas muito pontuais que sabem exatamente de tudo que eu passei. O caso dessa minha professora da academia, que até hoje é Hum. uma. Então, assim, mexeu muito com a minha autoestima. Ela fala pra mim, Mariana, você era uma outra Mariana. Quando eu peguei você pra dar aula, parece que você tava como um pedido de socorro pra mim. E ela já foi E percebendo ela foi tudo ao longo percebendo do logo tempo. desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Então, por exemplo, se eu usava uma blusa G, eu tava comprando roupas extra G. Roupas muito largas. Largas. Não queria conversar com as pessoas. Não queria me expor para as pessoas. Né? Então é um processo. O processo tem pessoas que 1, 2 anos já se recupera. Tem processos que Que levam é a 10 10 anos. anos. E aí que depois a gente vai se dando conta, E a como gente acontece também com um monte de mulheres, que as pessoas falam assim, ah, mas ela não tá se cuidando. Ah, mas ela ela engordou. engordou, nossa, tá relaxada, tá, sabe? E não entende o porquê, o que que passa na nossa cabeça, né? Sim, tem vários estudos científicos que comprovam isso, né? Que tanto a obesidade
a depressão, enfim. Está muito Sim. relacionado com o estilo de vida, né? Principalmente a parte emocional. E aí que vai cuidando, vai. Porque eu, por exemplo, eu Ah. não me enxergava com quase 100 quilos. Pra E você era quando eu natural. iniciei com ele, eu tava com 63 quilos, Nossa. né? Então, assim, foi um processo. Aí, muitas vezes, você dá aquela oscilada, aí é preguiça. Ah, ela não quer sair de casa, ela não quer se socializar, é preguiça. E muitas vezes não é preguiça. É algo ali É do seu algo emocional, do interno, seu é algo interno. interno. E aí você foi trabalhando na terapia, foi tendo apoio, foi sentindo. Chegou um ponto que eu comecei a praticar mais atividades físicas, as pessoas que eu me afastei voltaram, a gente voltou a ter contato, então eu retornei a falar com as pessoas, com professores da faculdade, né? Voltei à minha vida que eu gosto, então agora tô partindo pro Ah, mestrado, né? O inglês, voltei a estudar o inglês. e começou a clarear tudo Começou a isso. clarear, exato. Porque tem mulheres que às vezes pensam, aí eu vou sair, e por que que aquela mulher conseguiu sair tão fácil ou tão... Não, não Não, existe não isso. existe. É tudo um O processo. meu foram mais de 6 anos para mim sair. Então o negócio acabou em dezembro de 2020. A Hum, Mariana voltou o mesmo ser o que é, tem 2 anos. porque às vezes as pessoas pensam, ah, não, eu vou Não, desistir, eu não consigo não, mais, porque oscila, não, sempre tem. oscila, sempre tem. Só que aí você chega numa fase que você começa a selecionar as pessoas que você quer na Que é ao sua seu vida. lado. Exato. Você se priva, tenta ver, mas você se abre para novas oportunidades, Sim, para novos sim, relacionamentos. sim. Temos que se abrir, né? Porque nem todo mundo é igual. Porque também deve ser difícil, né? Às vezes as pessoas ficam com aquele pé atrás de falar assim: Sim. não, será que eu vou me envolver nisso de novo? Não, Hum, relacionamento sério, depois que eu terminei, eu não tive você nenhum. não teve nenhum. E nós estamos em 2026, 6 anos. Você Por... acha que porque. Não, porque eu Ah, penso que nós mulheres, primeiro a gente tem que se amar, em primeiro sim, lugar, se encontrar, estar curada, para para depois depois. se envolver num novo relacionamento. Isso de emendar um relacionamento com o outro para poder esquecer É a pior é coisa. fria, é a pior coisa. Então, eu acho muito importante a mulher ter um momento de solitude. Que legal. Então, muitas pessoas Ah, me julgam. Nossa, bonita, agora que você emagreceu, até isso eu já ouvi. Agora que você emagreceu, surreal. que você tá bonita, você é inteligente, você está sozinha. Então, a sociedade parece que cobra da Cobra. mulher de ter alguém. E nós não precisamos ter um relacionamento para conquistar algo na vida, por exemplo. E você foi entendendo isso depois que você saiu desse Não, foi relacionamento. depois que eu simplesmente Sim, eu bloqueei, ele bloqueou, então ele também parou de mandar de me mensagem. procurar e cada um foi seguir a vida como quer. E aí é muito importante isso que você falou. Você acredita que o amor próprio, esse Exato. poder de se gostar, ele é importante para todas as áreas da vida, né? Tanto profissionalmente Sim, quanto relacionamento. sim, Quando a mulher começa a se gostar, muda totalmente. Então, a mulher tem que fazer exercício, tem que se é, arrumar. Não, tô gorda, não vou me arrumar. Que eu tinha esse raciocínio. hum, Tem que se arrumar. Gorda, magra, feia, cansada, a mulher tem que estar sempre bem arrumada. tem sempre que se olhar no espelho. Sempre se olhar no espelho. E porque, na minha percepção, o mundo lá fora não precisa saber o caos interno que a gente tem. Essa é a minha Essa é a percepção. sua percepção. Tanto que para as pessoas foi um. Ninguém Nem acreditava. acreditava.
E fala, como que é possível? E é As realmente assim. pessoas próximas não acreditavam. Porque a gente quer se mostrar tão forte, Uhum. tão independente. Foi igual no meu processo, quando eu entrei em depressão, e aí eu abri realmente essa questão da depressão e falei da proposta do podcast, as pessoas me perguntavam, mas como se eu te via bem? É, Como se você estava nos vídeos? Olha como você vê como a rede social influencia nesses muito, fatores. muito. Porque eles falavam assim: olha, eu vi você bem gravando um vídeo, mas você estava sempre animada, mas não sabia o que a gente passava internamente. E você acha que, entrando nesse contexto, a rede social, ela pode ajudar, mas também pode atrapalhar? Eu acho que atrapalha muito. Ajuda, mas eu acho que atrapalha. Atrapalha. Eu acho que quando nós estamos no caos, tem que se ausentar Nossa, um pouquinho. Porque nas redes sociais só ver pessoas felizes. só o relacionamento Só perfeito. relacionamento perfeito. E essa não é a realidade. Então, quando você tá no caos interno, você tem que ficar um pouquinho offline, que eu brinco. Você ficou nesse momento quando você Fiquei saiu. e fico até Fica até hoje. hoje. Tem dias que ninguém nem me acha. Desligo o celular e tenho meu momento de solitude. Acendo a minha velinha aromática Ai, que delícia. e, e é isso. Coloco umas É, músicas. vibração positiva. Exato. E é bom, né? Porque quando você exala isso, parece que as coisas vão vindo pra você de uma Vão maneira positiva. atraindo. Sua energia E aumenta, nós sua somos vontade merecedores de receber coisas das boas. boas Não é porque eu vivi um passado que não foi tão bom que hoje tem que ser que tem que ser ruim. ruim, né? Então a gente tem que se permitir. Então ainda existe pessoas boas. Sim. E que demais, né? Porque pensar desse jeito, porque eu acho que quando sai desse relacionamento, entra nesse contexto, às vezes as mulheres perdem até a fé, né? Sim, sim. Eu vejo muitas amigas que são casadas, que sustentam a própria casa. Então, o marido que cuida dos filhos, por exemplo, e não Sim. são felizes no relacionamento. Então, eu tenho amigas enfermeiras que Hum, trabalham 3, 4 hospitais para não ir para casa, por exemplo. surreal. É surreal, é umas histórias. E aí você pergunta, mas por que? Ah, eu gosto de trabalhar. Tem algo aí. Tem algo aí. Tem algo interno, tem algo que precisa resolver, Uhum. porque senão fica nesse processo. E eu aprendi isso muito na terapia. Ela falou assim: ó, esse gostar de trabalhar tem algo interno que Tem algo. precisa Exato, resolver. exato. E a terapia é essencial para isso, né? Ajuda muito. É libertador, É né? libertador. E você se apegou também muito na fé, na espiritualidade? Sim, na fé também tive uma pessoa que me ajudou muito, né? Assim, cada um com a sua Sim, religião. Eu, como enfermeira, eu estudo um pouco de cada religião, porque eu cuido do evangélico, do umbandista, do católico, enfim. Então, eu tenho que entender um pouco, né? E eu tive uma pessoa que me deu um chacoalho, né? Ele chegou para mim, ele se chama Rafael. Ele chegou na minha casa, eu lembro até hoje. Tudo que é daqui, que era do seu casamento, vamos tira. doar tudo. Então, doei Ah, cortina, nossa, doei tudo, tudo foi para doação. E parece que saiu 300 quilos de cima de jura? mim. Isso Foi uma influencia. influencia muito. Eu acredito muito em energia. É, eu também. Então, eu lembro que ele encheu o carro dele para mandar para doações, né? Aí, depois de uma semana, eu tive uma queda, assim, de chorar muito. E aí, ele deu um chacoalho, ele... Mariana, eu tomo medicação. Eu acho que você precisa procurar um Um médico médico, toma um remédio, para porque dar vai uma ser bom. acalmada que vai ser bom. Exato. Então, nem tudo é espiritualidade, Idade. nem porque tem as pessoas que culpam. Ah, é inveja, ah, é isso. Não, nem Ah, é olho culpo. É gordo. olho Ai. gordo. Então, nem tudo. Né? E assim, eu também não culpo só ele, só a família dele. Eu também tenho parcela de culpa, porque eu permiti viver isso. Então, eu acho que esse é o peso maior, sabe? Porque quando nós estamos forte emocionalmente, a gente não Não se permite permite. determinadas coisas na nossa vida.
Porque chegou uma hora que eu gostei, que eu amei ele, mas eu acho que só no primeiro ano do relacionamento. Depois. Depois foi zero amor. E, Foi literalmente uma dependência emocional. e aí, esse 1 ano foi tudo mil maravilhas. Óbvio, né? Tem os problemas, mas ele não se mostrava tanto assim nessa questão. Não, não. E você acha que teve alguma relação ele mudar de 1 ano pra cá ou ele já era assim Ele já era assim, que eu não e enxergava. A prioridade dele não era o nosso relacionamento. A prioridade dele era a ex-mulher, era os filhos, a irmã, a mãe, o tio, porque até o tio entrava na até o tio jogada. entrava na... É, então assim, a prioridade dele não era o relacionamento de homem e mulher. Nunca Nunca foi. foi, nunca foi. E aí vai se bobear, vai se repetindo várias vezes esse processo. Exato. Mas foi bom pra você porque você hoje Amadureceu, né? amadureceu, né? Soube se reencontrar. Sim. E aí você começou com a terapia, fez atividade física. é, Viajei, fui até para Isso um que eu ia te retiro. perguntar. Fez outras coisas diferentes que A você podia psicóloga, recomendar? uma psicóloga que eu conheço, ela faz retiros. Então vai para a Chapada dos Veadeiros. E aí eu fui. Foi minha primeira viagem sozinha. Eu amei, assim, Você se reconectou com foi você. porque eu vi que era um monte de mulheres juntas, Hum, também todas com problemas parecidos, né, baseado no relacionamento, e hum. muitas ficam com o marido por causa dos filhos. Eu não engravidei, eu não fui mãe, mas eu acho que é um absurdo, por exemplo, não julgo, mas é a minha percepção, é mulher se sujeitar a ficar num relacionamento ruim por causa dos Dos filhos, porque os filhos. filhos crescem, os filhos vão viver. É, E você? e Porque é se a gente não verdade. fizer por nós mesmos, ninguém vai fazer. É verdade. Porque os filhos vão pro mundo, né? Na verdade, eles Uhum, crescem. Eu falo pros meus, eu falo, olha, o que eu puder fazer por você, eu faço. Mas daqui a pouco você vai embora. E quem vai ficar só sou eu e seu pai. Então a gente tem que exato. estar bem. Se não tiver também, cada um pro seu lado. E vocês vão embora, porque daqui a pouco vocês não vão nem querer saber de mim. É Vão viver a vida e verdade. eu nem quero que vocês queiram saber de mim, porque eu quero que vocês vão viver. A partir do momento que vocês decidiram sair de casa, casar, a família de vocês é a que vocês vão Sim, viver. Não é mais a gente aqui, né? sim. E assim, Hum, é viajar, é ir pra academia. Ah, não tenho dinheiro. Vai andar no parque. Isso é uma coisa que eu hum. aprendi novamente a ficar sozinha. Então, ir no cinema sozinha. Eu chamo, quer ir? Não, não quero, então eu vou. Você vai Mas o viajar, eu acho que toda mulher, uma vez na vida, tem que viajar sozinha. pra Eu se fiz isso reconectar. 2 vezes. Uma vez eu fui para Chapada dos Veadeiros, que eu fui Ah, com esse grupo de de mulheres. mulheres. Foram 5 dias, foi bastante enriquecedor. E depois eu fui sozinha mesmo, de mochilão, Colocou e foi. fui parar lá em Tiradentes, lá em Minas. Quase 8 horas de viagem. Fui E de aí você ônibus, chegou, foi cheguei, reservei conhecer. hotel, fiquei lá, conheci as cidades próximas, fiquei uns dias e voltei. Olha que legal. Muita gente não faz Não isso. faz. E se a gente for esperar ter dinheiro Pra fazer. ou ser feliz, a gente nunca faz. É porque o ser feliz, eu acho que é uma incógnita, É, né? Eu acho que o ser feliz é você saber pegar aquele seu dia e talvez tentar aproveitar de uma melhor maneira possível, exato, e saber transmutar essa energia do negativo pro positivo, exato. talvez, porque eu não O sei seu se mundo interior pode estar caótico, mas pro lado externo tem que estar sempre bem. talvez falar assim, não, o que que eu posso fazer? Isso aqui aconteceu de ruim, o que que eu pego como aprendizado e Exato. transformo isso? É muito relativo, as pessoas esperam, acho que muita felicidade lá na frente, e eu Ou vou então ser, espera a pessoa mudar, gente. As pessoas não mudam. não vão mudar. Ah, ele vai mudar. Não, não muda. Se você não mudar, você vai viver aquele relacionamento pro resto da vida. As pessoas não mudam E vive e naquilo. vivem naquilo. E aí, quando se dá conta, a vida passou e nada aconteceu. Nada aconteceu. E você abriu mão de toda a sua vida
pra viver um relacionamento raso. E eu acho que todo mundo, isso tanto homem quanto mulher, tá? Todo mundo merece ter um relacionamento intenso, feliz. De Não companheirismo. 100% feliz, porque ninguém é Não, ninguém 100%, é cem por mas que cento. tenham momentos felizes. Caramba, e que virada de chave, né, Mariana, que você Se eu teve não virasse, onde eu ia parar? No CAPES. no CAPS. Mas é verdade, que virada. E aí você foi fazendo isso, falou assim, não, agora eu vou voltar a estudar. Sim. Aí tenho Hum, 2 pessoas que estão sempre me estimulando muito, né? hum. E é um dia de cada vez. E cada etapa, cada conquista. Cada conquista. E é não ter medo. Ah, Uma coisa que eu aprendi é não ter medo. Porque o medo paralisa. e não te, e te impede de te levar onde você quer Exato. chegar. Se eu falar que eu não tenho medo, Lógico tenho. que Todo mundo todo mundo tem. tem. Mas é superar o medo. Então, vou empreender. Hum, É superar o medo e vai. Vou fazer isso. Que nem o mestrado. Demorei 2 sim, anos pra falar, não, vou fazer o mestrado. Porque às vezes a gente cria um monstro na na cabeça. cabeça que não é nada disso. Então as coisas vão fluindo. E você acha, por exemplo, que essas mulheres que estão passando por isso, né? Às vezes ainda não identificaram, né? Sim. Mas às vezes já estão sentindo alguns sinais. O Uhum. que que elas poderiam fazer de início? Porque assim, você comentou, tem mulher que não separa por causa dos filhos, tem mulher que não separa pela dependência financeira, porque Sim. depende do marido, ou por causa que tem medo e vergonha do que os outros vão falar, Primeiro é não ou pensar. porque. Primeiro é não pensar no que Ah, as pessoas vão falar. Porque falar sempre vão dizer, sempre vão não, te julgar. Isso é uma coisa que eu aprendi. Então, assim, o relacionamento não tá bom, tentou, não deu certo, separa. A sua sociedade, que foi também um episódio que aconteceu comigo, hum, era sócia de uma empresa, não hum. deu certo, tá? E aí? O que que dá pra fazer? Vou ficar pro CLT pro resto da vida? Não, eu quero empreender. Então vou lá e vou abrir a empresa. É sempre tentar. É, é uma verdadeira montanha-russa a É vida. sempre tentar. E pra essa mulher que tentou, saiu desse relacionamento, mas tá naquela situação que tá no fundo do poço, literalmente. Isso Qual o só vai primeiro depender passo que ela dela. poderia dar? Ela pode tomar medicações, que é isso que acontece com muitas mulheres, né? Eu, como enfermeira, eu Hum, vejo isso na minha realidade. Mulheres de todos os poderes aquisitivos, tá? Desde a classe baixa à classe altíssima. Elas vão no psiquiatra, tomam, 5, 6 medicações e não consegue sair desse ciclo vicioso. E fica lá. E E fica aí não lá enxerga mais nada. e não enxerga mais nada. Então não adianta, tanto mulheres quanto Hum. homens, ir no psiquiatra, ir no psicólogo, tomar um monte de medicações e continuar vivendo naquele ambiente. Então, quem está vivendo nessa fase, o que eu recomendo é ter um momento sozinho, é se reconectar, é se É se encontrar. É isso que encontrar. eu quero pro resto da minha vida? E não pensar no que os outros vão falar ou deixar de falar, porque falavam sempre te julgar. Eu sou julgada. Então, eu ouço com muita frequência. Nossa, você emagreceu, né? Aí, quando eu estava bem gordinha, eu estava muito Ah. gordinha. Agora que eu emagreci, Emagreci, nossa, emagreceu. Aí daqui a pouco vai falar, não, vai ficar doente, hein? Tá é, comendo? é. Nossa, você não quer saber de mais ninguém? Vira e mexe, eu ouço as pessoas que chegam a questionar minha sexualidade só por eu não, hoje, Meu não expor Deus. meu relacionamento. Então, ser solteira não quer dizer que eu sou sozinha. Que loucura. Não, é uma Que padrão é loucura. esse que O ser humano eu tenho que chega. seguir, eu tenho que fazer? Não, eu falo, gente, não é porque eu sou solteira que eu sou sozinha.
Então, assim, e a Surreal. gente não tem que provar nada pra ninguém. Eu não tenho que provar se eu tô com alguém, se eu não Não tô. tô. Se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, a gente não tem que provar com Eu acho que as nada. pessoas, elas vivem muito nisso, né? De tipo, ah, eu não posso fazer porque eu tenho que provar para os outros que eu sou desse jeito, que eu não sou desse jeito. E não vive. E não Não vive. vive. Eu, não, eu tô na fase, eu acho que é porque eu tô chegando nos 40. Eu fico imaginando eu com 60, 70, como que eu vou ser? Sem papas na língua. Mas é porque Porque você não se é, liberta. Que horas que você se liberta? Que horas que você fala quem realmente você é? Porque as pessoas vivem nisso, né? De ser julgadas. Ah, não, mas eu fulano não tenho mais tal. medo de nada. Acho que eu já passei Por por tanta muita coisa coisa que. assim que eu não tenho mais medo, não. E é surreal, né? Porque É quando você se surreal. liberta, não é a melhor coisa quando você aprende a falar não. Não, não quero, não, não vou, não, não, não vou fazer isso. Não, Nin- é umas coisas assim, chegam a ser tristes, né? Porque muitas mulheres ficam presas a isso. E a homem também. E a homem também. Entendeu? A gente fala de mulher, mas eu não sou uma pessoa feminista. Não, o homem Sim, também passa por isso. Então, da mesma forma que a mulher também vive relacionamentos abusivos, o homem homens também. também, né? Abusivos, enfim, tóxicos, narcisistas. Hoje tem várias A nomenclaturas. nomenclatura. É. Então, é praticamente isso. Nossa, que loucura. Quando você estava passando com na terapia, foi quando você terminou o relacionamento ou quando você estava no relacionamento? Então, eu comecei a terapia em Hum, outubro e eu terminamos o relacionamento em em dezembro. dezembro. Só que o mais intrigante é que a terapia eu não falava do meu Ah, relacionamento com entendi. ele. Meu problema Era era a sempre a enfermagem. enfermagem. É, porque eu ia te perguntar se a psicóloga chegou a falar alguma Não, coisa disso pra não. você. E assim, Hum, e ele em nenhum momento pensou no meu bem-estar. Eu tinha uma semana de emprego novo. Eu não sabia nem se eu ia passar da experiência. Eu tava sem dinheiro. Uma tia teve que me hum. ajudar financeiramente para eu poder pagar, por exemplo, o carro da mudança, o caminhão da mudança. Por que ele não? Não tinha nem olerite para apresentar para poder alugar o apartamento que eu estou hoje, por exemplo. E você acha Só que as coisas que. vão se encaixando, né? É, eu acho que tudo tem um propósito, Tem, tudo as coisas tem vão um se aprendizado. encaixando. Deus vai dando um chão ali pra você ir pisando, vai falando, Sim. não, agora você pula aqui, agora você vem aqui, agora É, você vai ali. Mas você acha que ele nunca percebeu isso? Ou você acha que ele percebia e já fazia de uma forma natural? eu acho que ele foi cair na realidade, porque eu tive meu momento de falar também. Sim, se Então, abriu. nossa, o dia que eu falei, eu acho que ele sentiu o buraco que ele deixou em mim. Foi aí que ele veio com o papo, não, eu quero ser provedor. Quando ele começou a Hum, perceber que eu estava já emagrecendo, que eu estava na academia, que eu não estava, por exemplo, mandando vinculando. mensagens para ele, né, que eu não estava procurando, e se ele procurasse eu não estava mais correspondendo, aí ele veio correndo. É como se ele quisesse ter o controle, Deu como se ele controle. notou que perdeu aquele controle sobre você. Exato. Aí, segundo ele, ele viajou para poder pensar, mas ele viajou até com a menina que depois ele assumiu, Sumiu. entendeu? É que assim, às vezes o homem subestima a nossa inteligência, Sim. né? Então, E você acha que ele nunca percebeu que ele fazia isso nesse sentido de, sei lá, um relacionamento narcisista, um relacionamento abusivo? Ele nunca falou assim, ó, vou buscar ajuda, vou tentar. Nunca, porque dizem que essas pessoas, quando agem dessa forma, não percebem que são assim, ou percebem, não sei. eu acho que ele tá acostumado em ter uma vida tão tóxica. Quando eu Que é falo isso, que é natural. natural para ele. Então, eu tenho impressão não, eu evidenciei. Ele acho que teve uma infância difícil, a ausência do pai, a mãe extremamente controladora, a irmã também. Então, eu acho que ele já tá tão acostumado com esse ciclo
de pessoas tóxicas na vida dele, Que é um. filhos manipulando ele, ex-mulher É manipulando ele, não sei como que tá hoje, também não quero saber, mas Sim. depois que eu saí do relacionamento, eu acho que ele tá tão acostumado de viver em um ambiente tóxico, eu acho que ele nem imaginava, assim, acho que pra ele tava tudo bem, tudo perfeito. A partir do momento que ele... uma das coisas que eu ouvi. Você mora num apartamento confortável, que o apartamento era dele. Então, assim, pra ele isso já basta. Aí eu pensei, eu falei, não, eu como mulher, eu não quero um apartamento confortável. Eu Nossa. tenho minha casa. Eu posso conquistar também outras coisas. Ele meio que jogava assim, não, mas eu te dou o material você tem que tem que exato. agradecer. Mais ou menos isso, entendeu? Mais ou menos isso. E o que adianta, né, o material, se não existe nem a felicidade, nem o eterno, nem o... Aí sempre me vinha com a fala, nossa, é difícil te agradar, pra você nada tá bom. Mas toda ação tem uma reação. Por que eu tinha essas reações? E aí ele não questionava, não queria saber Não, nada. eu brigava, queria falar, queria argumentar, eu gastei muita energia. Muita energia. Que no Eu final não, esperneava, eu mostrava, que no final não valia de nada. só fez mal pra mim mesma. Surreal. Não, é surreal. Então a gente não tem que É uma provar coisa, nada não pra tem ninguém, gente. isso. Não tem que provar nada. E aí você entendeu, passou por se despertar, começou a estudar, virou empreendedora, empresária, viu a vida de uma nova maneira, tem Sim, projetos, sim. tem... Aí eu vi que a enfermagem não era o problema. Caramba. E aí foi fluindo tudo. E está fluindo, né? Amém? Aos poucos as coisas vão se encaixando. Fácil não é. Medo a Não, gente tem. medo tem. Mas ninguém precisa saber do meu caos interno. E aí você ressignificou todo esse processo. Sim, sim. Chega uma hora que você se torna uma coisa tão indiferente, porque tem amigos em comuns. Então, nessa época que eu estava em processo de cura, isso também é muito importante. A gente se afastar também de pessoas relacionadas a ele, né? Sim. E às vezes chega e fala, ai, Mariana, você viu? Não vi, não sei, Não quero saber. Não quero que me Aí eu até fale. corto essa amizade, porque as pessoas que gostam da gente não tem o porquê querer trazer o passado pra nós. Isso que eu ia te perguntar, um fator importante também, meio que cortar esses vínculos. Se a pessoa se separou, meio que não ficar na rede social da outra pessoa, cortar vínculos de amigos, pessoas em Excluir comum. tudo. Excluir tudo. Apesar que, assim, muitas vezes, quem tem um relógio, quem faz o abuso, que bloqueia primeiro. Que é sempre a vítima, né? Que é a vítima. Eu sou a vítima. Então, foi a melhor coisa. Nossa, me bloqueou em tudo. Bloqueou em todos os números. Foi a melhor coisa. Então, assim, bloqueia também. Ou então nem bloqueia. Eu já tô numa situação que tá totalmente desbloqueado. Quer ver? Veja. Quer ver minha felicidade? Quer ver minha tristeza? Que veja. Então, pra mim, não faz mais nem Nem sentido sentido. de ele estar bloqueado. Ele, a família dele. Pra você ter ideia, o primo dele deu em cima de mim. Que loucura. Só que nisso a gente já estava separado. Pra você ver. Pra você ver. Gente do céu. Então, assim, eu acho que ele vive num mundo assim, né? E quando você não tem uma estrutura familiar, é mais complicado, né? Eu, na minha separação, eu tive uma estrutura familiar. Então, assim, quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe, ó, a gente vai se separar, meu pai até tentou, conversou com ele, enfim, porque foi um baque ali pra todo mundo. E eu tive estrutura, então meu irmão me ajudou, minha mãe me ajudou, meu pai me ajudou, minha tia me ajudou. Então, assim, chega, nem que a gente fique na... Aí veio aquele seguinte pensamento, vai que a gente dá certo em casa separada. Não, gente, não é pra tentar. Não dá. Não há, porque esse vai e volta é muito pior do que você tá com a pessoa.
Eu não julgo quem vive isso, porque eu vivi esse relacionamento ioiô. Então, depois que eu me separei, a gente ainda ficou um tempo no vai e volta. Mas também o dia que eu falei, chega, mas eu consegui falar o chega no dia que eu sentei com ele, que aí ele veio falar que me ama, que aí ele descobriu que me amava, depois de 6 anos. Que quer ser provedor. Eu lembro que ele falou uma tão bonitinho, com o olho tão brilhando. Eu quero ser provedor. Quase falei, meu filho, eu não quero que você prove nada. Entendeu? Só que assim, aí aquele dia falei tudo, exatamente tudo o que ele me causou de dor. Depois disso, nunca mais. Foi o basta. Chegamos a viajar, fomos pra Olambra, mas só foi um bate e volta. Aí ele tentando, porque o homem, quando sente que perde, que quer voltar, eles fazem de tudo pra reconquistar a gente. Não, eu preciso ter o controle. Então, naquela mesma semana, a gente viajou, conversei com ele, terminei, depois de uma, 2 semanas ele já tava com outra pessoa. Então, que moral essa pessoa tem? Que responsabilidade afetiva que essa pessoa tem? Aí passa um filme na minha cabeça, né? Se ele não teve responsabilidade afetiva com os próprios filhos, ele vai ter responsabilidade afetiva comigo? Se ele deixa a mãe administrar a vida dele, a irmã administrar a vida dele, ele não tem responsabilidade afetiva com ele mesmo. Então, que tipo de responsabilidade, que tipo de... Assim, eu não quero acreditar que homem é assim. É isso mesmo. Olha que história. É. Eu quero muito agradecer, porque assim, não é fácil abrir uma história dessa de superação, algo que você passou, né, ressignificou, porque falar sobre isso, né, você passou por um processo muito grande para estar aqui hoje segura para falar sobre isso e para ajudar tantas pessoas que passam por isso, né? Sim. E Mariana, se você pudesse deixar uma mensagem final para essas mulheres que às vezes estão passando, estão tentando ressignificar, o que você daria de conselho para elas? Não abandone sua vida para viver a vida do outro. Ah, é filho. Ah, é pai. Ah, é mãe. Viva a sua vida. Nunca abandone, nunca se abandonar para viver histórias de outras pessoas. Ah, eu cuido de pai e mãe, não consegue. Ah, eu cuido de filho, consegue. É não se abandonar. Eu acho que essa é a frase que eu falo assim para todo mundo. Porque eu me abandonei. Eu esqueci da Mariana, da figura Mariana. Ah, eu tô gorda. Hoje tem vários métodos pra gente emagrecer. Obesidade é uma coisa que a gente briga pro resto da vida, né? Então, eu ainda estou no processo de emagrecimento. Vou ficar no ioiô? Vou, mas hoje tem várias formas de a gente emagrecer. Ah, eu tô feia. Arrumo o cabelo. Ah, minha unha faz a unha. E é isso, é se cuidar, é se amar, é não se abandonar, é se priorizar sempre. Mariana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Espero que essa mensagem tenha ido para quem precisa. Se você conhece alguém que passa por isso, compartilha esse vídeo, mostra essa mensagem, deixa nos comentários. Tenho certeza que a Mariana, se puder ajudar, vai ajudar. Não deixa de curtir, compartilhar, mandar essa mensagem para outras pessoas e até o próximo programa. Tchau.